dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. Ou seja, as revelações privadas não pertencem ao depósito da fé. O que é o depósito da fé? É o conjunto das verdades que Deus nos revelou. Antigo Testamento e Novo Testamento, se nós quisermos entender-nos. As revelações privadas não fazem parte desse depósito. Se repararem na Bíblia, nós não encontramos a mensagem de Fátima. Há uma diferença, não é? A Bíblia traz só aquilo que Deus disse. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Algumas. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. E depois vem outra frase, também já falámos um bocadinho. A fé cristã, diz o Catecismo, não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. Dito isto de uma maneira simples, a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam corrigir ou completar a Bíblia. Aquilo que eu dizia há bocado, Jesus não disse que ninguém sabia nem o dia nem a hora. Se aparecesse uma aparição a dizer o fim do mundo vai ser em 2017, então aí já sabíamos certamente que essa suposta aparição ou revelação não vem de Deus, porque ela está a pretender completar a revelação divina, e isso é inaceitável. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Algumas. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Vai ver. Fundamentalmente são quatro coisas que os bispos examinam antes de tomar uma posição. São coisas óbvias. Uma é o conteúdo das revelações, das mensagens, se as houver. Há casos em que Nossa Senhora aparece e não diz nada. Por exemplo, no Egito, há umas aparições reconhecidas em que Nossa Senhora apareceu por cima de uma igreja, mas não disse nada. Portanto, aí este problema não se põe. Não disse nada. Apareceu só. Muita gente viu, muita gente mesmo. Mas há muitos casos em que há uma mensagem. Às vezes é uma mensagem muito curta. Por exemplo, estou-me a lembrar de umas em França. Notre-Dame de Beaurain, se não me engano, que disse uma frase só. Meu filho se deixa tocar. Se não me engano, não disse quase nada. Estão aprovadas pela Igreja. Há outras aparições em que Nossa Senhora fala muito aos Jesus ou aos santos. Varia muito. Portanto, uma das primeiras coisas mais óbvias que o bispo faz é examinar o conteúdo das mensagens. Depois, o que é que o bispo faz? Portanto, examina a parte do conteúdo das mensagens. Vê se está de acordo com a fé ou se tem alguma coisa contra a fé. Para condenar umas mensagens, umas aparições, não é preciso esperar que elas terminem.
Ou seja, se na primeira aparição em Fátima houvesse uma heresia, não era preciso esperar pelo 13 de outubro para perceber que não era verdadeiro. Mas para saber, mas pelo contrário, para condenar é mais fácil, porque basta um disparate, cartão vermelho. Um disparate, cartão vermelho. Há algumas aparições falsas que eu tenho visto na internet e etc. Há algumas aparições que incitam a desobedecer ao Papa, a desobedecer aos bispos. Há algumas aparições que dizem que o Papa é o falso profeta ou que é o anticristo. A Bíblia diz-nos isso? Não é? O que é que nos diz a Bíblia em relação ao Papa e aos bispos? O que é que Jesus disse? Quem vos ouve, a mim me. Quem vos rejeita, a mim me. Portanto, cuidado. Esses já puseram o pé na argola. Mas não é só o conteúdo das mensagens que se examina. Esse é um aspecto. Depois, examina-se também a credibilidade dos receptores das mensagens, os videntes, as pessoas que têm as locuções, etc. E aqui há muitos âmbitos, não é? Vê-se se as pessoas são bons cristãos. Não é? Um exemplo também que eu ouvi falar, aqui no Norte havia um grupo que ia atrás de uma vidente, muito boa, muito santa, etc., que iam a pé a Fátima, mas não iam à missa ao domingo. Não é? Não é preciso fazer grandes estudos para perceber que isto não vem de Deus. Pronto, este é fácil. Portanto, mesmo que ela dissesse coisas muito bonitas, de acordo com a Bíblia, a vida dela está em contraste com o Evangelho. Não é uma vida cristã. Há todo o tema, e este se calhar é um dos critérios mais decisivos, porque é o critério que Jesus nos dá no Evangelho, dos frutos. O que é que Jesus nos ensinou? Pelos frutos conhecereis a árvore. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Pelos frutos os conhecereis. E para perceber os frutos é preciso esperar. Não é? Uma maçã não cresce numa semana. Temos aqui umas maçãs na casa de São José. Demora 1 ano. Para o ano, aquela árvore dá outra vez maçãs. E para ver os frutos das obras de Deus é preciso saber esperar. Tudo isto vai reforçando aquilo que eu dizia no início. Os bispos não têm pressa. Porquê? Porque a Bíblia não vai aumentar. Deus já nos disse tudo o que tinha para dizer. E depois é preciso ver os frutos, deixar correr o tempo, não é? Ir examinando, mas serenamente, não há pressa, não é? Deus guia a Igreja, não é? E nós, um bom cristão, é um cristão obediente aos seus pastores. Portanto, nós vamos obedecer sempre ao Papa e ao Bispo que nos mandar. E mesmo que eles se enganassem, nós nunca devemos desobedecer. Temos exemplos de muitos santos, alguns perto de nós, não é? O Padre Pio teve proibido de confessar, de celebrar publicamente, etc. Foi duro, foi, mas ele hoje é um santão, não é? Portanto, Deus serve-se de tudo para nos santificar. E a verdade acaba sempre por vir ao de cima, como a história do diário da Santa Faustina, que também teve muitos anos proibido de ser divulgado, não é? Portanto, não há pressa. Nós vamos obedecer sempre e servir a Igreja com alegria e com amor. E pronto, portanto, o ponto da situação é este. Portanto, nem tudo o que brilha é ouro. Cuidado, conhecer bem o Catecismo da Igreja Católica, conhecer bem a Sagrada Escritura e depois estar atento às vozes do céu, que Nossa Senhora fala em muitos lados, fala, e que nos ajuda e que nos tem dito coisas importantes, tem. E que os tempos que vivemos são graves e que são confusos e que há muita coisa a acontecer. É verdade, é tudo verdade. Portanto, olhos bem abertos, coração humilde, conhecer, crescer na fé e obediência aos nossos pastores, ao Papa e aos bispos unidos ao Papa. Amém.